Good morning, buenos dias, bonjour. Sejam todos muito bem-vindos à Casa Dom Inácio de Loyola. O senhor pode falar alguma coisa, trabalha diretamente com ele? Eu deixo vocês com a palavra do Senhor. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Bom dia pra vocês. E com licença, que temos muita alma para ajudar lá dentro. Eu tenho uma amiga que foi abusada por ele e a irmã dela tem acesso direto ao João de Deus. Mas por que você não veio aqui? Porque voltar aqui é que nem voltar pro inferno. Você está ouvindo um trechinho do trailer da série João Sem Deus, A Queda de Abadiânia. Uma série ficcional em 3 episódios, baseada naquele que pode ser considerado o maior crime de abuso sexual do país. Desde 2018, mais de 300 pessoas, a maioria mulheres, denunciaram João Teixeira de Faria, auto-intitulado João de Deus, por estupro. Entre elas, muitas crianças. João Teixeira foi condenado pela Justiça a mais de 100 anos de prisão, cumpriu um curtíssimo período da pena na cadeia e hoje está em prisão domiciliar. A série está disponível para você no Globoplay. E a partir de agora, nós conversamos com a diretora da série, Marina Persson, e com a atriz Bianca Comparato, que interpreta a protagonista Carmen. Bem-vindas! Todo mundo mudo por enquanto, mas pera... Oi, Marina? Não. Oi. Agora sim. Oi, Bianca, boa tarde. Bianca, ainda não estamos ouvindo, mas vamos ouvir já, tô achando. A Bianca também não estou ouvindo. Você tá fechada aí, Bianca? Seu mic tá aberto. Então a gente vai tentar resolver por aqui. A gente vai tentar resolver por aqui e vamos ver se dá certo. Bom, eu vou começando com a Marina, tá? Ô Marina, eu vou dar aqui uma sinopse curtíssima. Se eu me equivocar, você me corrige, hein? Vamos lá. João de Deus se baseia, obviamente, em fatos reais. João Sem Deus, né? Não João de Deus. João Sem Deus se baseia em fatos reais. Mas vocês ficcionalizaram, vocês criaram uma história envolvendo 3 mulheres. A Carmen, que é feita pela Bianca, a Cecília, que é interpretada pela maravilhosa Karine Telles, e a Ariane, papel da Maria Clara Strambi. Carmen trabalha e mora na casa Dom Inácio, é mãe da Ariane e irmã da Cecília. Tudo certo aqui, né, Marina? Ela não mora na casa do Inácio, ela tem uma pousada em Abadiânia e ela trabalha como voluntária na casa do Inácio. Tá. Ela é a esposa do braço direito do João de Deus. O Lindinho, o Lindomar. Qual é a origem dessa história? Por que vocês decidiram contar essa história da forma como ela foi contada? Muito bem. Olha só, a gente pesquisou muito antes de falar, né, sobre um tema tão delicado, espinhoso, perigoso quanto esses crimes do João de Deus. E aí, o que aconteceu? Eu aceitei fazer o projeto quando eu entendi que, na verdade, não eram histórias sobre o João de Deus. A gente ia contar a história das mulheres que tinham suas vidas afetadas por ele, né? E quando a gente entendeu isso, foi como assim o nosso grande pulo do gato, né? Em projetos, quando a gente começa, às vezes a gente sabe mais ou menos onde a gente quer chegar, mas tem algum momento que dá o clique que você fala, eureka, sabe? É isso. E aí, quando a gente chegou nesses 3 arquétipos, dessas 3 mulheres, a gente falou, nossa, temos, é isso, esse é o caminho que a gente tem que seguir. Então, a gente tem a Carmen, que representa as pessoas, não só as mulheres nesse caso, mas as pessoas que têm muita fé e viram coisas acontecerem, né, diante dos olhos. Então, elas têm muita dificuldade de acreditar que o João cometeu aqueles crimes todos. A gente tem a Cecília, que passa em tratamento com ele, é abusada, mas não consegue nem denunciar. Na verdade, ela não consegue sequer processar o que aconteceu com ela. Ela demora para conseguir entender o que aconteceu e ter forças, reunir forças para finalmente denunciar. E ela só faz isso, ela só toma essa coragem quando ela vê que outras mulheres fizeram o mesmo. E a gente tem a Ariane, que é a filha da Carmen, sobrinha da Cecília, que é uma adolescente que só se dá conta que foi abusada,
quando ela vê o relato das outras mulheres, que é uma coisa que também acontece. Então, né, com esses três arquétipos, a gente tentou fazer uma fusão, né, de muitas histórias, mas também de falar do que a gente acredita que sejam os sentimentos mais predominantes em relação às mulheres que tiveram contato com o João de Deus. Uhum. Bianca, quem é a Carmen? Qual é a história dela? Quais são as principais características dela para além dessa mulher de fé que a Marina descreveu? Primeiro, só dizer que eu sou muito fã de vocês, eu escuto muito a CBN. Não tenho nem roupa para ouvir um elogio desse, porque a admiração aqui é o quê? Absolutamente recíproca. Obrigada, Bianca. Que bom. Então, foi um personagem que é bem desafiador para mim, principalmente por esse motivo da fé, né? Eu sou uma mulher que, enfim, me considero feminista, sou muito consciente também da luta das mulheres e de tudo. É muito difícil trabalhar, né, a admiração que a Carmen tem pelo João de Deus, né? Então, esse foi o meu primeiro desafio. E foi realmente através da fé que eu me apeguei, porque eu me considero uma mulher de fé, apesar de não ter uma religião específica, e eu vi que a Carmen também tinha essa força, assim, ela realmente acreditava que as pessoas podiam ser curadas ali, então a gente começou a trabalhar isso, e eu, Bianca, admiro muito o Marco Nanini, e eu falei, cara, eu vou usar isso, vou usar a minha admiração pelo Nanini para trabalhar a admiração da Carmen por ele, porque era muito importante essa primeira fase da Carmen, onde ela acredita e ela tem dificuldade em acreditar nas mulheres, né? Ela acredita no João de Deus. Então, para mim e para a Marina, isso era um ponto muito estratégico do roteiro, que ficasse muito verdadeiro, muito crível, para a gente fazer a virada dela. Que preocupações vocês tiveram? Que cuidados vocês tiveram? Marina falou sobre ficcionalizar uma história muito pesada, muito violenta, muito delicada, que envolve centenas de mulheres. Que preocupações ou cuidados vocês tiveram na hora de criar essa história? E queria que vocês embutissem na resposta também a decisão de focar cada episódio em um desses arquétipos. Sim. Olha, eu queria começar falando só uma coisa sobre o Marco Nanini, já que a Bianca citou, né? Vai. Porque a gente pôde contar com essa presença incrível, né, desse ator que eu admiro acho que desde sempre que eu me entendo como espectadora de qualquer coisa, o Nanini tá no meu imaginário, assim, acho que o Irma Vap eu fui ver quando eu era adolescente, depois o Carlota Joaquina, quando ele fez o Dom João, depois na televisão, A Grande Família, enfim, e outras coisas que ele fez. É um patrimônio da arte brasileira, né, Marina? Pois é, um gigante, um ícone. E aí, a série não é sobre o João de Deus. E eu achei muito incrível que o Nanini topou fazer, eu ia falar apesar da série não ser sobre ele, mas eu arrisco dizer o seguinte, o Nanini topou fazer esse papel justamente porque não é sobre o João de Deus, porque ele entendeu também que era sobre as mulheres, mas que ainda assim a gente precisava ter esse personagem que tinha uma presença muito forte, né? Um personagem magnético, um personagem carismático, um personagem que encantou quantas pessoas durante 30 anos, né? A Abadiânia chegou a receber 10 mil visitantes por semana. 45 anos, né, Marina? 45. 45 anos? Desde 76, desculpa. Sou de humanas, então às vezes os números me falham, mas é isso mesmo, foram desde 76 até 2018. Faz as contas? 45. Obrigada, Bianca. 30 anos na casa do Inácio, por isso que eu confundi. Mas, de fato, o Nanini, a gente precisava de uma pessoa que tivesse essa força, porque essas três histórias elas só fariam sentido se a gente tivesse, de fato, esse arcabouço, né? Nessa força dessa figura que é isso, que tinha uma cidade inteira girando em torno da presença dele, no fundo, né? Claro que tem as pessoas que trabalham, etc, etc, mas assim, se não fosse por ele, se não fosse o magnetismo dele, a Abadiânia não existiria tal como a gente conhece. Então, isso eu queria fazer essa parte. Mas aí você me fez uma pergunta que, claro que eu já me esqueci. O cuidado. Isso. O cuidado, a gente
também duas coisas importantes assim de preocupação que a gente teve e desse cuidado que você disse. Primeiro, claro, com as vítimas, as pessoas que foram vítimas de abuso sexual. Como é que a gente, fiquei pensando, né? Como é que a gente retrata isso? A gente não pode deixar de falar dos abusos, mas eu gostaria que as pessoas que tivessem sofrido essas violências conseguissem assistir a série sem se sentirem desrespeitadas, digamos assim. Né? Então, a delicadeza, a forma como a gente trouxe os abusos, foi pensada desse jeito, dessa maneira. Assim, eu gostaria que as mulheres que foram abusadas por ele conseguissem assistir a série. E para isso foi muito importante eu ter uma diretora de fotografia, que foi a Janice Dávila, que também mulher, também feminista, ajudou a trazer esse olhar delicado, mas também não podia ser omisso, e que trouxesse algo de realidade ali, sem ser, como fala, sem ser muito gráfico, apesar de que tem coisas gráficas também. Agora, outra coisa que a gente pensou é que a gente também tem que respeitar as pessoas que cultivaram a fé no João de Deus e nas entidades durante esses anos todos. Né? Isso também, eu conheço pessoas próximas a mim que ficaram muito abaladas quando os escândalos vieram à tona, porque eram pessoas que tinham muita fé. E tem ainda, e pessoas que não deixaram de acreditar que o João de Deus tem algum tipo de conexão com as entidades ou algum poder curativo e tal, que na verdade conseguem separar as duas coisas. Então a gente também teve esse cuidado de não fazer esse julgamento. Então, se o João de Deus tem ou não tem poderes de curar as pessoas, isso cada pessoa que assistir a série vai ter que dar a sua resposta. A gente não responde essa pergunta. A gente deixa em aberto, porque é como a gente percebe a realidade. A gente não... É isso. A gente não... Não cabe a nós responder isso. Cada um vai responder de acordo com o seu sagrado. Perfeito. E algo que aconteceu... Teve um cuidado também... desculpa. Fala, Por Bianca. favor, Bianca, vai lá. Não, acho que tem um cuidado muito grande também com a mensagem que a gente tenta deixar no final, que eu acho que é o que às vezes fica, né, na cabeça do espectador, que é um pouco a jornada da Carmen, dessa personagem que guia esse ponto de vista, é de uma pessoa que muda de ideia, que consegue escutar, consegue ir lá embaixo, entender coisas muito difíceis e aceitar e ouvir e mudar de ideia. E acho que a gente está num momento do mundo em que as opiniões estão muito polarizadas. E eu acho que em algum lugar eu gostaria que universalmente isso fosse também chegasse no público, assim, para além também das vítimas e da questão do abuso, mas a escuta, de poder escutar uma mulher e de também poder escutar um irmão, uma irmã, alguém da sua família. Eu gostaria muito dessa mensagem, acho que tem esse cuidado também com o que a gente deixa, assim, ao fim de tudo. A Marina lembrou que foram muitos anos, né, de devoção, de pessoas visitando a Badiânia e principalmente indo atrás do João de Deus. E citou também esse cuidado que teve com relação a abordar essa devoção ao João de Deus, né? É muito difícil quando a gente trata de casos específicos envolvendo líderes religiosos. Trata também de um questionamento da própria fé. De que forma isso foi retratado, principalmente pela Bianca, que interpretou a Carmen? Acho que a Bianca pode responder bem essa pergunta, mas uma coisa que foi importante, foi algo que a Bianca citou agora há pouco, que que a gente... É muito importante que a atriz, ou ator, né, mas nesse caso uma atriz, não julgue a personagem. E nesse aspecto a Bianca me ajudou muito a compreender a Carmen, porque eu tinha muita dificuldade de acreditar naquela personagem que tem aquela crença tão forte no João de Deus e que é, de fato, uma pessoa religiosa no seu cotidiano, quer dizer, ela reza, ela tem um altar, ela é uma assim, pessoa boa. Tudo que ela fala, todas as falas dela estão relacionadas a isso, à energia, ao poder de cura e tudo mais. Ela, de fato, é uma pessoa que acredita que tem essa missão. E aí foi a Bianca que me trouxe, digamos assim, essa verdade, porque confesso que eu, como uma pessoa mais cética, eu tinha muita dificuldade de compreender aquela personagem, né, Bianca? A gente teve muita discussão
na leitura do roteiro por causa disso. Conta dessas discussões, Bianca. Então, eu tive uma experiência fazendo um longa-metragem chamado Irmã Dulce, né, sobre a Santa Dulce, né, que nossa santa brasileira. E ali eu consegui, naquele personagem, dividir duas coisas na minha cabeça: a fé e a religião. Porque a religião, ela vem sempre com uma instituição, e a instituição é falha, é humana. Tem uma série de crimes que acontecem nessas instituições, enfim, tem questões. Mas a fé é de cada um, e ela pode ser muito pura, e pode ser muito boa, e gera energia e coisas boas. Então eu foquei na fé da Carmen. A gente deu uma limpada com a Marina ali no roteiro e tentou tirar o máximo de coisas religiosas e deixar coisas mais voltadas à cura, palavras como cura, como energia, para que qualquer um se conecte com essa energia e com essa crença da Carmen, né, conecte com a sua própria crença. Mas a gente teve muita discussão na mesa assim, de estudos, eu, Marina, Karine, e era muito louco, porque eu já estava tão de Carmen que eu defendia muito, porque eu estudei muitos casos que aconteceram em Abadiânia, e eu falava, mas e aquele homem que tinha um problema cardíaco? Eita. E saiu. A Karine, isso não pode ter sido verdade. Não sei se minha conexão falhou. Estamos aqui. Enfim, a gente tinha essas discussões. Voltou? Voltou. Aí. Não sei se vocês ouviram. Você estava pronta. Não, eu ouvi que você estava pronta para defender a Carmen, inclusive usando fatos reais para dizer, não, teve aquele caso que mostraram lá, e a pessoa continuou defendendo João por causa da fé. É isso? Não, que eu tive casos médicos. Tipo assim, teve um caso médico de um homem que tinha um problema cardíaco, que ia morrer, e aí o médico não sabia explicar depois o exame dele, que deu como se ele tivesse curado. Tem provas do coração, e a Karine, mas isso não pode ter sido qualquer coisa. E a Marina, isso... Então, assim, era acalorado, mas eram as personagens, e eu acho que isso que era bonito também. Já era a tensão que a série precisava, assim. Muito legal. E é uma tensão que rolou, inclusive, durante o período da cobertura jornalística também desse caso, né? Porque a imprensa teve um papel muito importante, inclusive... foi através de um jornalista, né, do programa do Pedro Bial, que surgiram as primeiras denúncias. Da Camila, né? Exatamente. Uma jornalista, né? Bial, Camila Apel, pela TV Globo, e no jornal O Globo, a Cristina Fibe e a Helena Borges, com outras vítimas, né? Acho que o programa do Bial foi ao ar num dia, a reportagem foi ao ar no outro. A gente teve um problema aqui com a conexão, a gente já vai retomar. Marina, vou pedir para você começar de novo. Agora a gente está com a conexão estabilizada. Tá. Legal. Então, o programa Conversa com Bial, né, como a gente estava falando, que começou com a Camila Apel fazendo a apuração, né, de mulheres que estavam dispostas a vir a público denunciar o João de Deus, ele é o marco da nossa série, porque ela começa justamente no dia 8 de dezembro de 2018, que é a data exata, verídica, de quando foram ao ar as primeiras denúncias no Conversa com Bial, e a série o último episódio termina com a prisão dele no dia 16 de dezembro. Então, é nesse período de 8, 9 dias que se passa toda a nossa história, né? Todos os nossos 3 episódios. Então, foi muito importante assim, que isso tenha vindo, né, o papel da imprensa, né, nessas denúncias, porque se não fosse isso, o João de Deus estaria certamente até hoje atendendo e abusando de mulheres na casa Dom Inácio. Marina, você falou de uma coisa que, para mim, é o mais latente da série. Fica muito claro para mim o efeito dominó, né? O efeito contágio, o poder que tem o fato de uma mulher ter coragem para falar sobre a violência que sofreu, denunciar o seu agressor, dar nome para as coisas, sobretudo em se tratando de alguém tão poderoso como era João Teixeira de Faria, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse fenômeno, como ouvir uma mulher pode provocar que outras vítimas também se encorajem a falar sobre aquele caso, e de que maneira vocês mostraram isso na série?
Então, isso foi um dispositivo que, outro daqueles momentos que eu falei, eureka, alguém falou uma coisa que vai dar muito certo. Eu queria um marcador, eu queria que a gente conseguisse mostrar como que uma mulher rompendo o silêncio, no caso foram 10 mulheres no programa que a Camila Apple conseguiu falar, né, no Conversa com Bial, como que essas 10 mulheres abriram as portas para que outras 320 denunciassem formalmente o João de Deus no espaço de uma semana, sabe? Então, a gente conseguiu, isso foi o Léo Moreira, que é um dos roteiristas, que falou, a gente pode colocar um contador na tela. Então, esse contador é um marcador de tempo, mas principalmente de denúncias, de como que essas denúncias foram escalando. E aí a gente tem um marcador muito importante, que é o momento em que a Xuxa vem a público falar do João de Deus, porque a Xuxa era uma devota do João de Deus, ela, por causa da mãe dela, ela tinha ido várias vezes à Abadiânia, ela tinha sido atendida por ele, ela tinha um cristal que ela tinha ganhado dele na casa dela, enfim, ela tinha uma relação com o João de Deus. E quando a Xuxa vem a público falar, olha, eu me enganei, eu queria pedir desculpa para vocês, e queria falar para as mulheres, se vocês estão em casa e vocês foram abusadas, vocês venham a público, é a hora que o nosso contador faz assim, ele gira muito rápido, porque teve um efeito avalanche ali, né? O depoimento da Xuxa foi muito importante. E aqui quero aproveitar aqui para agradecer à Xuxa de ter deixado a gente usar a imagem dela, aquele vídeo original que ela publicou no Instagram dela em 2018, porque era muito importante porque quando a gente começou a fazer a série, a gente não sabia nem se a gente ia ter autorização do Conversa com Bial, nem da Xuxa, nem de ninguém, mas a gente falou, não, vamos com fé que a gente vai. É assim. Vamos com fé, né, Marina? Ô, Bianca, eu quero te ouvir sobre isso, vai dar certo. sobre como essas denúncias impactaram mulheres e como essas denúncias impactaram os homens, porque essa diferenciação, de alguma maneira sutil, também é feita na série. Sim. Bom, eu acho que tem isso, né, muito de quando essas denúncias acontecem, a primeira é sempre a faísca ali, porque tem muito medo em volta disso, né? A série fala muito disso. Do medo de falar, porque outras mulheres já tinham tentado no decorrer dessas décadas todas que a Marina mencionou aí, desses 45 anos, e a polícia não dava ouvidos, porque muitas vezes eram homens que as escutavam, enfim. E aí a coisa não ia adiante, ainda mais eram ameaçadas pelo João de Deus mesmo. Então, esse medo é real. Então, teve essa mudança nesse momento, como a Marina falou, como esses jornalistas todos, essas jornalistas, né, conseguiram dar voz e trazer uma mulher para frente. E foi uma estrangeira, né? Isso que é muito interessante, né? A primeira a falar mesmo foi uma mulher estrangeira. Eu acho que por ela estar fora do Brasil também, talvez ela tenha se sentido mais protegida ali naquele momento. Mas depois as brasileiras vieram na mesma toada ali. Eu acho isso é tão inspirador, né? Porque eu gostaria muito que as pessoas que assistissem a série, mulheres que podem ter sofrido alguma forma de abuso, tenham coragem, assim. Se sintam encorajadas, a gente ter força a elas para denunciar mesmo, para que outros João de Deus não apareçam mais na nossa história, assim, porque eu acho isso seria a coisa mais bonita se pudesse acontecer com uma mulher, eu já ficaria muito feliz, assim. Isso é muito pelo qual eu quis fazer a série. A gente reforça algumas coisas, né, Bianca, nesse sentido na série. Por exemplo, a gente fala na figura da repórter portuguesa, a gente fala o seguinte, a gente fala, olha, sabe por que essas denúncias, porque não era, a gente já sabia que não era a primeira vez que essas denúncias, né, estavam aparecendo, aconteciam, mas é porque muitas mulheres denunciaram para homens, e esses homens não deram continuidade às denúncias, não foram adiante, né, investigar ou punir ou qualquer coisa com o João de Deus. Né? Provavelmente. Exato. E a outra coisa, que também está na personagem da Ana Sofia, que ela fala assim, você não tem que ter vergonha, ela fala isso para a Cecília. Cecília, você não tem que ter vergonha do que te aconteceu, quem tem que ter vergonha é ele e as pessoas que acobertaram esses crimes esses anos todos. Então, foram duas coisas muito importantes, assim, de serem ditas e que estão lá na nossa... Tem frases muito boas, Marina, eu anotei muitas. Uma da própria Cecília, dizendo, invertendo o ditado popular ver para crer, e dizendo que às vezes é preciso acreditar para ver.
falando justamente sobre a descredibilização das mulheres que fizeram essas denúncias e muitas que fazem essas denúncias até hoje, né, contra agressores homens. E você falou essa coisa da mudança nos homens também. Eu tenho um requinte aí no roteiro, que a gente mencionou um pouco aqui quando falou do Nanini, mas que o João de Deus, na nossa série, ele tem pouquíssimas falas. Ou seja, a voz dele não importa agora. A gente não precisa entender ele, a gente tem que entender as mulheres que estão em volta, que sofreram esses abusos, direta e indiretamente, né? Familiares, enfim, famílias inteiras foram afetadas, amigos que têm culpa por terem levado alguém que sofreu um abuso lá dentro. Então, isso também acho que, você falou como é que os homens recebem, eu acho que é a hora de escutar para eles, e eu acho que a série já faz isso. Tem um perigo, às vezes, em séries de true crime, não só de abuso, mas de assassinatos e coisas assim, que se glamoriza ou acaba virando um fetiche em cima de quem é o assassino ali ou o abusador. E acho que essa série consegue fugir disso muito bem, assim. Consegue mesmo, eu tive essa impressão É. também, viu, Bianca? Isso de propósito, a gente não tem nenhuma cena que aliás, assim, dramaturgicamente, você aprende, né, que você nunca deve vilanizar alguém pura e simplesmente. A gente tem que sempre mostrar, ter algum tipo de empatia para que o público crie um vínculo, etc. Isso a gente, de propósito, a gente não fez com o João de Deus. Assim, a gente não tem nada, nenhum momento que conecta o público, que o público pode sentir algum tipo de empatia, ou de pena, ou de compaixão, ou de qualquer coisa com ele, a não ser talvez na última cena. Mas aí, isso eu vou deixar para quem assistir, porque eu não vou dar spoiler. Né? São 4 horas em ponto, eu tô com o coração partido, preciso encerrar essa entrevista. Eu queria 30 segundos de depoimento de cada uma de vocês. A equipe tem muitas mulheres envolvidas, né? A Marina citou a direção de fotografia, mas na direção de arte, no roteiro, na montagem, enfim, eu reparei que tem muita mulher envolvida. Vocês, como mulheres, como se sentiram tendo um contato tão íntimo, próximo, profundo, com dramas tão pesados? Quer falar, eu fiquei Bi? muito mexida. Falo. Eu fiquei muito mexida, mas ao mesmo tempo eu senti uma coisa que tem uma das mulheres que denunciou, o João falou, que ela fala que é para trazer luz onde tem escuridão. E quando você faz isso também te dá uma força. Eu me senti tão bem também de concluir esse trabalho, de fazer esse trabalho, de poder fazer parte desse time de mulheres, das produtoras também, da Justine, Otondo, da Paula Cossenza, mulheres que lideraram a produção aqui também. Então eu fico muito feliz de estar aqui, poder estar até aqui conversando com vocês sobre esse assunto. Então, estou inspirada, fortificada, cheia de coragem no coração para seguir na nossa luta. Que lindo. E você, Marina, como foi para você? Rapidinho. Eu quero agradecer as mulheres todas que fizeram parte dessa produção, assim como na equipe. Essa é uma coprodução internacional, né? A gente tem uma coprodução com Portugal, é o Canal Brasil, com a Coral, a TVI, e o Ventre Studios, que é essa produtora jovem aqui de São Paulo, mas que tem esses projetos que são um pouco fora da caixa, assim, que é super interessante. Mas acho que o fato de ser uma coprodução internacional também me dá muita alegria pelo fato de que a gente pode contar essa história, que é de vulto internacional, porque a gente tinha muitos estrangeiros e estrangeiras que vinham para a Badiânia, mas que apesar de a gente estar contando uma história muito local, ela é universal, né? E a mensagem universal que a gente quer passar é justamente essa, assim, que a gente não tem que ter medo dos abusadores, a gente tem que, de fato, parar com esses crimes e ponto final. Marina Persson, cineasta, diretora da série. Bianca Comparato, atriz, interpreta a protagonista Carmen em João Sem Deus, A Queda de Abadiânia, série em 3 episódios que está disponível no Globoplay. Parabénsíssimo pelo trabalho de vocês e obrigada por estarem aqui hoje falando sobre ele para os nossos ouvintes. Venham sempre. Eu que agradeço, eu também sou super ouvinte da CBN. Aproveitando. Bom fim de semana para todo mundo. Direto. Tchau. Obrigada, gente. Um beijão para vocês. Obrigada, pessoal.